Você sabe ou já parou para pensar o que o paciente analisa antes de escolher o dentista? Então, antes da gente começar, já se inscreve no canal, porque aqui eu vou trazer exatamente esse tipo de situação que acontece no dia a dia do consultório. O paciente ele não escolhe o dentista por acaso. Antes mesmo de ele sentar na cadeira, ele já decidiu se ele vai confiar em você ou não. Ele observa muito mais coisas, mas muito mais coisas mesmo, gente, do que vocês normalmente nem percebem. Ele observa algo na recepção, ele observa algo no seu jeito de falar, tem a questão da conexão, afinidade. Então, assim, tem muita coisa envolvida. E eu vou comentar aqui sobre algumas dessas coisas. Muito se fala que o paciente escolhe pelo preço, né? Eu mesmo já ouvi isso diversas vezes de clientes, de dentistas que ainda não são clientes. Porque meu público não aceita, porque eu não consigo atender tal público. Só que assim, gente, quando se fala em paciente, isso eu tenho propriedade para falar, porque eu também sou paciente, né? É o que a gente fala. Lógico que tem algumas coisas que tem um certo sentido, no sentido do quê? Vou dar o exemplo da minha cidade, que é Taubaté. Quando um dentista está num bairro que nem o Jardim das Nações, é um bairro mais classe alta, né, vamos dizer assim, a gente sabe que na teoria é um pouco mais caro, né, ou é mais caro, dependendo do lugar que você está. Só que isso não define se o paciente ele vai ou não confiar em você, se o paciente vai ou não entrar no seu consultório. O que a gente tem que colocar aqui é que o paciente ele busca por aquilo que é melhor, que atrai ele, né? Tem vários fatores envolvidos, mas quando a gente fala de tomada de decisão, isso vai muito além. Por quê? Vou dar um exemplo. O paciente ele analisa sua presença, ele analisa, né, primeiro a parte estética, visual. Leandro, mas o paciente ele não liga para a roupa que eu estou usando. Você pensa que não, mas ele liga. Porque hoje em dia, rede social, né, Instagram, TikTok, entre outras redes sociais aí, vende muito a imagem. A gente fala que a imagem é o que vende. Tanto que a gente fala isso no slogan da Skycan, mas isso você pode levar para a vida como um todo. A primeira impressão que a gente compra é visual, é a imagem da pessoa, não tem como, é perceptível. E tem pessoas que às vezes você olha e te passa uma certa confiança, mas no segundo momento você começa a conversar, já deixou aquela confiança de lado. Então, o que a gente fala, né? Por exemplo, no consultório, quando o paciente chega, ele já viu muitas vezes seus conteúdos no Instagram, ele já pesquisou no Google, entrou lá no Imagens do Google, ele já criou uma certa afinidade com o local. Aquilo já gerou uma conexão, gerou uma confiança. Quando ele entra no seu consultório, ele fala com a recepcionista, às vezes o jeito de falar dela já passa uma segunda segurança. Então a gente fala, ali você está criando uma confiança com o paciente. Num primeiro momento, visual, porque ele ainda não passou pela experiência do atendimento. Então, o que a gente fala? Vamos supor, o paciente olha para o dentista, às vezes com o dentista falando, ele já tomou a decisão se ele vai ou não confiar no que você vai falar. E aí entra a questão, como que você vai passar essa confiança para o paciente? Aí entra a questão das imagens, que a gente fala, por exemplo, se eu atendo com imagem, eu gero muito mais confiança. E aí eu vou passar para a próxima etapa para explicar um pouco melhor isso aqui para vocês. Então agora a gente chegou na etapa de confirmação. O paciente vai definir se ele realmente vai dar sequência com você, se aquela confiança gerada inicialmente, desde que ele pesquisou lá nas redes sociais, que ele viu no Google, que ele confiou na sua clínica quando ele chegou, vai ser confirmada. Por quê? É o que a gente fala, quando o paciente vai para a sala de atendimento, para uma avaliação, para uma consulta, nessa hora depende mais do dentista. Porque tem dentistas que conseguem convencer o paciente na lábia, isso é mais difícil. E entendam, tá, gente? Quando a gente fala lábia, não é lábia de trapacear, não. É porque ele tem uma boa comunicação, ele sabe falar bem e ele passa confiança. Mas a gente sabe também que tem muitas pessoas que às vezes não têm essa facilidade de conversar, de conseguir convencer o paciente que aquilo que eu tô falando é a realidade. E é nesse momento que a Skycan entra para fazer a diferença. Por quê? Você pode ter os melhores equipamentos na sua clínica. Eu tenho o melhor motor de implante, eu tenho o melhor ultrassom, eu tenho airflow, eu tenho scanner, eu tenho raio-x. Você pode ter tudo. Se você faz todo o procedimento, se você mostra para o paciente e ele não se sente confiante no que você está falando, você não vai conseguir dar sequência, você não consegue usar o seu equipamento, o que você tem de melhor com esse paciente. Por quê? Você não vai usar um airflow, você não vai fazer raio-x, você não vai usar scanner se ele não fechar o tratamento. Então nessa hora que a Skycan faz a diferença, porque se eu não sou uma pessoa muito comunicativa, ou sou comunicativa, mas eu não consigo ter aquele fechamento, quando você mostra a imagem na tela, um paciente acompanhando tudo em tempo real, você conseguiu confirmar para ele, falar, olha, aqui você tem um problema X e a gente vai tratar desse jeito, você está passando essa credibilidade para ele. Então você está carimbando, você está confirmando aquela confiança inicial. O paciente primeiro comprou a sua imagem, comprou a sua ideia,
mas ele não fechou o tratamento. Então, quando ele chega na sala de atendimento, você mostra com uma imagem ampliada em até 60 vezes para ele, você consegue mostrar que tudo aquilo que muitas vezes ele nem estava enxergando, ele precisa fazer, agora sim, você carimbou ali a confiança do paciente. Então, o que ele começa a analisar a partir daí? Nossa, o dentista era tudo que eu esperava. Nossa, olha só, ele mostrou além do que eu esperava, eu nem imaginava que eu tinha isso na boca. Então, o que a gente fala? A análise do paciente para confiar no dentista, né, começa na parte visual, na primeira etapa. Quando você passa dessa primeira etapa, a segunda etapa é o que confirma se ele vai ou não fechar o tratamento contigo, se ele vai ou não dar sequência. E muitas vezes, hoje em dia, né, com consultórios instagramáveis e tudo mais, tem muita gente que consegue vender a imagem inicial, mas não consegue ter fechamento. Então, o que eu ouço falar? Nossa, eu tenho um consultório maravilhoso, eu tenho muitos pacientes que chegam, mas não fecham. Às vezes não fecham, não é porque você não é bom tecnicamente, porque você não tem o que há de melhor, é porque você simplesmente não está conseguindo confirmar, vamos dizer assim, né, confirmar aquela confiança inicial que o paciente teve. Então você consegue ter uma captação muito boa, mas não consegue ter um fechamento. E a Skycam ajuda justamente nisso, você confirmar essa primeira etapa, ou seja, eu carimbo que o que eu falei, o que eu vendi, o que eu mostrei para você é real. Então, olha aqui, Leandro, tá vendo? Tudo que você gerou de confiança pra gente, eu vou retribuir com a confiança agora da minha parte. Eu tô mostrando tudo para você e agora a gente vai dar sequência no tratamento. Então, isso que faz a diferença, gente. É isso que muda o jogo. Você ter ferramentas que validem o que você apresenta. Porque é o que eu falo, não adianta eu ter o melhor equipamento, eu ter tudo, se eu não consigo fechar os tratamentos. Infelizmente, ou felizmente para alguns, o que vale no final das contas é o tanto de tratamento que eu fecho. Porque não adianta, é o que eu falo, se tem muito uma hipocrisia com isso, né? Ah, não, mas porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço e eu não consigo fechar. Ah, mas porque eu vendo muita ideia, mas o paciente não acredita em mim. Não é que ele não acredita, é que assim, o paciente é como qualquer outra pessoa que ele precisa ter confiança para comprar. Quem compra algo que não confia? Então, a análise do paciente vem muito em cima disso. Primeiro, visual. Então, vamos lá, o paciente comprou a sua imagem. Por que na hora de fechar com ele, você também não vende a imagem dele, você mostra para ele? Então a gente parte do princípio que se tudo é visual, por que você trabalha sem imagem? Ah, mas eu tenho um scanner, mas dificilmente alguém usa o scanner na avaliação, porque primeiro que a imagem não é 100% real, muitas vezes, e segundo porque é uma ferramenta de custo muito cara. Então, cada um com a sua função. Por exemplo, eu estou gravando aqui com uma câmera Sony, poderia ser com uma Canon, poderia ser com uma outra câmera, mas vocês estão me vendo através da imagem. Então, se eu estou vendendo a minha imagem para vocês, se vocês compram olhando via Mercado Livre, via Amazon, via outros sites por imagem, por que o paciente tem que comprar sem ver imagem? Tem que comprar só na confiança. E é nessa hora que você perde. Então, assim, para eu validar a análise que o paciente faz inicial, eu tenho que ter a imagem para vender. Então, no final, o paciente ele não escolhe o dentista, ele escolhe em quem confiar. E será que o seu paciente está confiando em você? E agora eu quero saber de você. Hoje você acha que qual desses pontos que eu falei te faz perder mais pacientes ou deixar de fechar mais tratamentos? Se esse vídeo fez sentido para você, então curte, comenta, compartilha, porque assim o YouTube entende que esse vídeo precisa chegar em mais profissionais assim como você, que está buscando por conhecimento, buscando por melhorias.